um assunto bem que é muito falado, talvez para muitos se torna polêmico, gera muitas dúvidas, mas é que é necessário que se exponha o que realmente quer dizer essa palavra. Hoje nós vamos falar sobre o que realmente é a igreja. Eu tenho dado algum vídeo que eu fiz, eu não me lembro qual, mas eu falei um pouco sobre a igreja. Mas vamos detalhar como que surge, como que isso aí surge. Igreja é um grupo ou uma assembleia de pessoas reunidas para um propósito particular. Então, que propósito que é esse? Então, se eu sou um cristão, creio em Jesus Cristo. Então, se eu reúno com outra pessoa que também tem esse mesmo pensamento, esse mesmo conceito, então nós formamos ali uma igreja. Então, uma igreja, ela nada é mais que uma união de pessoas. O termo aparece em apenas 2 versículos nos Evangelhos de Mateus, capítulo 16, verso 18. Vamos ver se eu acho ele aqui. Capítulo 16, verso 18. 16. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Essa palavra Jesus está se dirigindo a Pedro. Então, quando ele fala que eu digo a você, Pedro, então ele está dizendo para Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa pedra, no caso aqui, é Jesus Cristo. Então nós vamos entender o porquê que Jesus Cristo é a pedra que edifica a igreja. Então, cristãos frequentemente referiam-se à igreja a si mesmo, simplesmente como igreja ou congregação. Congregação nada mais é que uma união de pessoas. O termo congregação é isso. É muito usado na Bíblia o termo congregação. Então, o termo poderia ser aplicado ou a todos os crentes no mundo ou qualquer grupo local deles. Isso significa a presença total do povo de Deus em determinada localidade. Então, qualquer localidade que as pessoas se reuniam com o propósito de servir a Deus, de adorar, de cultuar a Deus, então ali se formava uma igreja. Então a igreja ela é individual. Eu na minha casa eu posso formar uma igreja, porque eu sou a igreja, a minha esposa é a igreja. Então aqui nós cultuamos a Deus, nós lemos a palavra, nós formamos uma igreja. Então tem mais um pouco em determinada localidade. E por isso que o Novo Testamento frequentemente usa o singular igreja, não igrejas, mas igreja, porque a igreja é apenas aquela pessoa que está ali no seu lar, está em algum lugar, cultuando a Deus, lendo a palavra de Deus, fazendo ali o culto a Deus. Então a igreja ela é no singular, não no plural, igrejas. No plural é quando mais de uma pessoa está reunido. Mesmo quando muitos grupos de crentes estão incluídos. Deus havia comprado a congregação, a união de pessoas com o sangue de seu Filho. Tá vendo a importância de nós compreendermos isso? Então Deus comprou a igreja, cada pessoa, com o sangue de seu Filho, com o sangue de Jesus Cristo. Olha só a importância de nós entender o conceito de igreja, isso muda o nosso pensamento. Quando você se reúne como igreja, isso significa que os cristãos são o povo de Deus, especialmente quando estão reunidos para adoração.
É o que nós estamos falando aqui. Mateus 18, capítulo 18, verso 17. Então diz assim: se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então aqui, o título aqui é como tratar a ofensa de um irmão. Então se a igreja está reunida e ali tem um irmão tratando com ofensa, olha aqui o que diz aqui o verso 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Então aqui são pessoas reunidas ali tentando que cada uma seja ajudada, cada uma seja ali aquela união de pessoas, cada um possa dar a mão para que todos possam andar junto. Então seguindo mais à frente aqui, onde é que tá? Como em assembleia de cristãos nos lares são chamados de igreja. Então era comum que no tempo de Jesus Cristo, no tempo dos apóstolos, as pessoas se reunissem nos lares. Então reunia na casa de uma pessoa, ali formava uma igreja, por causa daquela união de pessoas, ali fazia o culto, ali fazia adoração a Deus. Como as que se reunia na casa de Priscila e Áquila. Aqui Paulo ele cita Priscila e Áquila, que ajudaram muito ele na evangelização de pessoas. Está em Romanos 16. Romanos 16, vamos ver o que fala em Romanos 16. Romanos 16, verso 5. Saudem também a igreja que se reúne na casa deles. Tá vendo? Saudem meu irmão amado, meu amado irmão Epêneto, o que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Então é dessa forma que eles formavam, as pessoas eram convertidas. Quando se reuniam em cada casa, cada lar, ali tinha um grupo de pessoas servindo a Deus. Então, seguindo aqui, Deus visitou a sua criação. Quem é a criação de Deus? Nós, seres humanos. Chamou do judaísmo, lembrando que Cristo ele veio para que salvasse os judeus, né, o que era determinado. Então chamou do judaísmo e do mundo gentílico, do mundo gentil, que somos nós, um novo povo. Então através do judaísmo, dos judeus, também os gentios eles foram enxertados nessa salvação dos judeus, e aí formou um novo povo, capacitado pelo seu Espírito a estar presente no mundo, compartilhando as boas novas, que é o Evangelho, de seu amor radical e incondicional pela criação. Então nós somos a criação de Deus, e nós reunidos, nós formamos a igreja para adoração. Nessa nova comunidade, as barreiras tradicionais de raça, posição social e sexo, as quais dividiam povos um dos outros e separavam as classes inferiores e superiores, foram derrubadas, tá vendo? Era comum então que eles fizessem essa divisão, não o povo de Deus, mas aqueles críticos, aqueles que não aceitavam, começavam então a fazer essa divisão. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, por todos são um em Cristo Jesus. A igreja reunida, ela tem como a cabeça Cristo Jesus. Então o corpo que é a igreja, a cabeça é Cristo Jesus. Então o corpo ele vai seguir o caminho que Cristo, sendo a cabeça, determina. E qual é esse caminho? O Evangelho. Essa entidade única é chamado de corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo é o que nós estamos falando. A igreja reunida forma o corpo, e a cabeça é Cristo.
Então todo ensinamento, todo o caminho que você deve seguir é baseado em Cristo, baseado nos evangelhos que Ele nos deixou. Mais à frente, então o corpo do qual Cristo é a cabeça, é o que nós estamos falando. Então é importante que nós entendamos isso, porque nós temos muitos têm esse entendimento que a igreja é aquele corpo físico, aquele corpo aquela construção de tijolos, de cimento. Então ali não é uma igreja, ali é um templo, um lugar de adoração. Mas a igreja é cada uma daquelas pessoas que são convertidas e que estão ali em adoração a Deus. Essa é a igreja. Isso nos faz entender que quando Cristo ele traz o seu evangelho, ele nos deixa livre para servir a Ele, para servir a Deus. Então nós não necessariamente nós dependemos de um templo para adoração a Deus. Isso nós podemos fazer em qualquer lugar. Na casa, no trabalho, em qualquer lugar você pode adorar a Deus porque você é a igreja. A relação entre Cristo e a igreja nessa imagem de corpo leva a um entendimento muito singular da natureza, da existência cristã. Paulo fala da vida de fé como vida em Cristo. Estar em Cristo é ser uma nova criação. Então, cada vez nós compreendemos isso, a Bíblia ela nos ensina isso. Agora, no Novo Testamento, nós vemos falar de sinagoga, que as pessoas se reuniam na sinagoga. Ali eram judeus que se reuniam ali para fazer o seu estudo da Torá, que é o Antigo Testamento. Então, o nosso Antigo Testamento, que tem na Bíblia, é a Torá dos judeus. Então, eles se reuniam na sinagoga para fazer os seus estudos ali. No templo, no caso do Templo de Salomão, ali então era ofertado, ali se oferecia então a oferta para os pecados. Então é importante que nós entendamos isso, porque desde o momento que Cristo ele traz o seu evangelho, a estrutura de Cristo, eles nos formam pessoas não presa a um lugar para você servir a Deus, mas que nós possamos ser livres para servir a Deus em qualquer lugar, porque nós somos a igreja. Então cada pessoa que ela é convertida, que ela tem um intuito de fazer uma adoração, de servir a Deus, de ler a palavra, de entender o que Cristo está querendo trazer para ela, ali então ela é a igreja. Isso é importante porque é um tema que acaba que muitos não entendem, muitos acham que igreja é aquele local físico, aquele templo. Ali não é igreja, ali apenas é um templo para cultuar a Deus. Mas é bom que nós entendemos que nós somos livres para cultuar a Deus em qualquer lugar, não necessariamente nesses templos de pedra. Então, para que o vídeo não fique muito grande, então aí nós entendemos por que Paulo ele via várias cartas das igrejas. Essa carta que ele envia são ensinamentos, são ensinos para que as pessoas possam como realmente servir a Deus. Então são enviadas essas cartas nas casas de pessoas, tipo assim, Priscila e Áquila, né, que fazia culto na casa deles. Então Paulo escreve essas cartas para dar um segmento para as pessoas, né, para que elas possam ter um entendimento maior de como servir a Deus nas casas, junto com as pessoas, naquela união que eles formavam para cultuar a Deus. Eu espero que você tenha entendido, porque é um assunto que talvez, né, muitos tenham uma mente mais fechada, acabam não compreendendo. Mas isso é importante porque do mesmo jeito que em João 8,32 fala que conhecereis a verdade vos libertará, verdade vos libertará, o Evangelho nos liberta, são de prisões que pessoas nos colocam. Então é importante que nós entendamos isso. Cristo nos liberta de prisões de pessoas, de pessoas que nos colocam. Então Cristo ele nos liberta
de estar preso a alguma coisa, mas que possamos ser livres para servir a Deus em qualquer lugar, não importa se é na sua casa, não importa se é no templo, mas que sejamos livres para servir a Deus em qualquer lugar, fazer a nossa adoração, fazer a nossa meditação no Evangelho. E assim nós ajudamos que cada pessoa também compreenda o Evangelho de Jesus Cristo e sejam libertos de julgo, liberto de coisas que o homem coloca sobre as pessoas. Então, dessa forma, nós, quando temos um entendimento de uma forma relativa de igreja, nós compreendemos que não é necessariamente estar preso a quatro paredes, mas que você pode servir a Deus na sua casa, porque você é a igreja. E sobre o corpo da igreja está Jesus Cristo, que comanda tudo, e quando nós seguimos eles, nós compreendemos a grandeza, o que ele deixou para nós, que é muito grande, que é muito sublime. E nós deixamos de ser escravo do mundo, mas agora somos escravos de Jesus Cristo, é que Paulo sempre fala no Novo Testamento.